Existe uma pergunta difícil que talvez pouca gente hoje tenha coragem de fazer para si mesma. Por que é tão difícil parar? Parar de verdade, sem celular, sem barulho, sem ocupar imediatamente a mente com alguma coisa. Porque talvez você já tenha percebido isso. Muita gente hoje consegue ficar cansada, mas não consegue ficar em silêncio. E isso é curioso, porque o corpo pede descanso, mas a mente busca estímulo. Por exemplo, vídeo, mensagem, música, notificação, pensamento, preocupação, qualquer coisa que impeça o silêncio de aparecer por muito tempo. E talvez exista uma razão emocional para isso. Porque às vezes o excesso de movimento mental não é apenas aceleração. Às vezes é fuga. Fuga de pensamentos difíceis, fuga de emoções mal resolvidas, fuga de vazios internos que começam a aparecer quando finalmente tudo fica quieto. E talvez por isso tanta gente hoje viva permanentemente ocupada. É porque o silêncio começa a aproximar a pessoa dela mesma. E isso pode assustar, e às vezes assusta. Inclusive, uma coisa que eu percebo muito é que algumas pessoas têm uma enorme dificuldade de não apenas de descansar, mas de se encontrar consigo mesmas, sem distrações. É como se o excesso de ocupação emocional tivesse virado uma forma de evitar contato interno. E isso acontece de maneira muito silenciosa. A pessoa continua funcionando, continua trabalhando, continua produzindo, continua resolvendo coisas, mas emocionalmente vai ficando cada vez mais distante dela mesma. Porque quanto mais a mente evita pausas, menos ela consegue perceber o que sente, o que precisa, o que está faltando, o que está machucando. E aos poucos, a aceleração deixa de ser apenas um hábito, vira anestesia emocional. Só que existe um problema. Aquilo que a mente evita não desaparece. Continua existindo internamente. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente sente hoje uma inquietação difícil de explicar. Porque existe um cansaço que não nasce apenas do excesso de tarefas. Nasce também do excesso de afastamento de si mesmo. E talvez o equilíbrio emocional comece exatamente aqui. Não quando a mente finalmente para completamente, mas quando você consegue permanecer alguns instantes em silêncio, sem precisar fugir imediatamente de si mesmo. Porque existe uma diferença importante entre descansar o corpo e permitir que a mente respire emocionalmente. E foi observando essa dificuldade moderna de silêncio interno que eu criei o assistente Ansiedade e Equilíbrio, que está aqui na descrição desse vídeo. Converse com ele. Não para eliminar pensamentos, mas para ajudar pessoas a reorganizarem emoções, sem precisar viver permanentemente anestesiadas por excesso de estímulo. Porque talvez o problema não seja apenas a ansiedade. Talvez seja o medo de encontrar aquilo que aparece quando finalmente tudo desacelera. E existe uma coisa importante aqui. O silêncio nem sempre é vazio. Às vezes, ele é o começo do reencontro consigo mesmo. E talvez hoje sua mente não esteja apenas acelerada. Talvez esteja cansada de fugir dela mesma. Refletir sobre isso vai te fazer muito bem. E me conta uma coisa,
Você consegue ficar alguns minutos em silêncio sem sentir necessidade de ocupar imediatamente a mente com alguma distração? Consegue? Escreve aqui nos comentários. Se quiser, compartilha comigo.